Pessoal, continuando a falar sobre fluxos, flows, hoje a gente vai fazer um fluxo um pouco mais elaborado que vai chamar um subfluxo, um subflow. Então vamos lá na configuração para a gente criar isso. E eu vou explicando aqui como é que eu pensei em fazer esse fluxo. Eu pensei em um fluxo que soma os limites das contas bancárias de um usuário, tá? E também o saldo das mesmas. No saldo a gente já tem o resumo de totalização, né? Porque o relacionamento entre contato e conta bancária é mestre detalhes. Mas eu vou fazer também essa soma no fluxo, só para que vocês vejam como é que funciona, tá bom? Então, nós vamos ter aqui dois flows, dois fluxos. Um fluxo que eu estou chamando de externo, que chama um subfluxo, né? O subflow. O subfluxo eu vou mexer depois. Então, eu vou começar com o externo, que vai ser um fluxo de tela. E ele vai ser iniciado, ele vai ser chamado no objeto contato. Então, eu preciso passar o contato para o qual esse fluxo está sendo chamado. Para isso, eu vou criar um novo recurso, uma variável, chamada recordID. Obrigatoriamente tem que ter esse nome, que vai guardar o contato para o qual o fluxo foi chamado. O objeto é contato e essa variável está disponível para entrada, ou seja, ela é uma input variable. Significa que eu estou esperando receber essa variável quando eu iniciar esse flow. Então, está aqui, concluído. Beleza, vamos criar uma tela. Essa tela aqui eu vou chamar de totalização e eu vou adicionar alguns elementos aqui. No rodapé, primeiro, eu vou tirar o anterior e o pausar, porque só vou deixar o usuário ir para frente ou concluir. Vou adicionar uma seção onde eu vou exibir o nome do usuário. Aliás, deixa eu voltar aqui na seção, vou adicionar outra coluna. Vamos ter duas colunas aqui. Então, a seção fica o nome do usuário fica na primeira coluna e na segunda a gente vai ter um checkbox onde a gente vai deixar o operador, né, quem estiver operando aqui o flow, decidir se vai enviar essas totalizações por e-mail para o contato em questão. Então, aqui no texto de exibição, a gente vai chamar de contact name e vai inserir como recurso o contato.name. E aqui na caixa de seleção, vamos chamar de enviar e-mail. E o valor padrão vou colocar como falso. Ok, está pronta a nossa primeira tela. Esse flow, então, depois vai chamar o subflow e vai passar para o subflow os valores que eu tenho aqui nesse fluxo externo. Percebam que todos os recursos que eu criei foram criados aqui no gerenciador, né, na parte de recursos. Então, com isso em mente, eu vou salvar isso e vamos partir para o subfluxo. Bom, agora que está salvo e antes da gente ir para o subfluxo, vamos depurar para ver como é que ficou. Aí a gente pode pelo menos ver a carinha da nossa tela. Vamos pesquisar os contatos que a gente tem aqui, vamos colocar o João empresário e a princípio só vai mostrar a tela mesmo porque o fluxo não faz nada. João empresário, enviar e-mail. Beleza, a tela existe, mas assim, não está nada autoexplicativa, né? A gente pode melhorar isso. Vou concluir aqui só para mostrar que o fluxo não faz nada, né? Vou fechar e voltar aqui para a nossa tela para a gente editar esse elemento aqui. Aqui no próprio texto de exibição, eu posso colocar um label. Contato, vou colocar em negrito, só para ter uma orientação do que está acontecendo. E aqui na seção, deixa eu ver o que eu posso fazer. Posso incluir um cabeçalho? Não vou incluir um cabeçalho não, porque é só um texto mesmo explicativo. O que eu quero é um texto explicativo e não um cabeçalho em si. Então, eu posso colocar aqui outro texto de exibição em cima da seção falando o que essa tela faz. O nome da API vai ser help text. E aqui eu vou falar: utilize esta tela. Deixei o texto aqui um pouco maior. Concluído. Salvar. Vamos depurar novamente só para a gente ver. Agora melhorou um pouco a visualização da nossa tela. A gente já sabe para que ela serve, né?
Ok, vou fechar aqui, já está salvo, e vamos partir para o subfluxo. Esse subfluxo não vai ser um fluxo de tela. Ele vai ser um fluxo iniciado automaticamente, porque ele vai ser chamado pelo fluxo externo, vai fazer os cálculos e depois vai retornar valores para o fluxo externo também. Criar, então. E aqui a gente sabe que o fluxo externo vai enviar para ele o contato e também o booleano, se ele deve enviar e-mail ou não. Para isso, o nosso subfluxo, subflow, deve esperar duas variáveis de entrada. Então, vamos criar aqui os recursos. O tipo do recurso aqui é uma variável, vou chamar de contato, contact, na verdade. O tipo de dados é um registro do objeto contato e está disponível para entrada. Nesse caso, eu não vou chamar de record ID, porque eu vou passar do fluxo para o subfluxo. No outro caso, eu estou chamando o fluxo, iniciando o fluxo. Aí o Salesforce necessita daquele record ID daquela maneira, tá? Nesse caso, não. Concluído. E também tem o booleano do send email, né? Send email, mesmo nome, tipo de dados, booleano, disponível para entrada. Concluído. Beleza. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar as contas bancárias. Então, nós vamos obter registros, obter contas bancárias, get bank accounts, daquele contato. Então, bank account, onde o contato é igual a variável aqui, contato.id, a nossa variável de entrada, né? A nossa input variable. Vou pegar todos os registros, concluído. Então, aqui eu teria todas as contas bancárias em mãos. Com todas as contas bancárias deste contato em mãos, eu vou percorrê-las. Então, vou fazer um loop, vou chamar de loop mesmo, apenas, e a variável de coleção é o retorno do getBankAccounts. Ok? E para cada item, para cada conta bancária, eu vou guardar o valor da soma do limite e do saldo. Então, aqui eu vou criar uma atribuição que vai ser a do limite. E para isso eu preciso de um novo recurso, que eu vou chamar de valor do limite. É uma variável, aliás, limit sum, né? A soma do limite. Ela é um número, vou deixar duas casas decimais porque a gente está falando de dinheiro, né? Aliás, podemos botar moeda, melhor ainda. E vou deixar essa variável disponível para saída, porque a gente vai manipulá-la lá no flow externo, tá? A gente vai criar uma outra tela no flow externo depois que o subflow rodar. Então, vou deixar disponível para saída. Concluído. Então, limit sum, eu vou adicionar o item atual do loop, ponto, limite de crédito disponível. Concluído. E eu poderia criar uma outra atribuição aqui para atribuir também o saldo, mas a gente pode fazer na mesma. Então, eu vou mudar aqui para atribuir valores e vou só chamar de assignment. E vou adicionar uma outra atribuição, um novo recurso, variável, balance sum, né? A soma do saldo. Vai ser também uma moeda com duas casas decimais, também disponível para a saída. Concluído. E vou adicionar o item atual do loop, ponto balance, que é o saldo. Concluído. Ok. Então, para cada conta bancária deste contato, eu estou somando esses valores e atribuindo a variáveis que estarão disponíveis no flow externo, no fluxo externo. Agora a gente vai lidar com o send email. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma estrutura de decisão. Vou chamar de decisão de email, email decision. E isso aqui nada mais é do que um if. É uma estrutura de decisão mesmo. Para quem conhece código, if else é a mesma coisa, tá? Então, para o primeiro resultado, eu vou chamar de enviar e-mail. Aliás, deve enviar e-mail. E o que a gente precisa verificar para saber se deve enviar e-mail?
a nossa variável sendEmail, que veio do fluxo externo. Se for igual a true, significa que eu quero enviar e-mail. Se não, ele vai para o resultado padrão, que eu vou chamar de não enviar. Concluído, ele criou aqui a lógica de decisão. Então, se eu devo enviar e-mail, eu vou criar uma ação do tipo e-mail, enviar e-mail. Eu vou chamar de enviar e-mail, sendEmail action. O assunto do e-mail vai ser totalizações de contas bancárias, totalização de contas bancárias. E no corpo, eu vou criar um novo recurso que vai ser modelo de texto. E-mail text. E aqui eu posso criar o corpo do e-mail. Eu vou inserir os recursos que a gente pode adicionar aqui no e-mail, né? O nome, né, do contato. Olá, contact name. Limite, saldo. E aqui um obrigado. Então, aqui no saldo, ele vai ter o balance sum. E aqui no limite, ele vai ter o limit sum. Ok? Então, basicamente, a gente fez aqui um resumo dessa totalização para o usuário e vai mandar por e-mail. Então, está aqui concluído. O corpo, então, é esse novo recurso, que é esse template de e-mail. E no endereço de e-mail do destinatário, eu vou colocar esse aqui separado por vírgula, vou colocar o meu próprio e-mail. Ok, concluído. E no caso de não enviar, eu simplesmente não vou fazer nada, vou ignorar e ele vai chegar ao fim do fluxo, tá bom? Então, eu vou salvar subfluxo de totalização de contas bancárias para manter o nome consistente. Vou salvar e vou ativar para que ele possa ser chamado pelo fluxo externo. Ok, nosso subfluxo está pronto. Agora a gente precisa chamá-lo aqui do fluxo externo. Eu vou atualizar a página aqui, só para ter certeza de que ele vai estar disponível. Então aqui a gente vai chamar um subfluxo. Esse é o elemento. A gente vai pesquisar. E aqui está ele, subfluxo de totalização de contas bancárias que a gente acabou de criar. Vou clicar, vou chamar ele também de subfluxo, botar o mesmo nome, né, para manter consistente, Bank Account Total Subflow. E aqui estão as variáveis de entrada que são esperadas pelo subfluxo. Então, para o contato eu vou passar o Record ID e para o sendEmail eu vou passar o sendEmail que está aqui, que é o valor do nosso checkbox. Concluído. Então, beleza, o nosso fluxo tem a nossa primeira tela. Depois que a gente passar para a próxima, ele vai chamar o subfluxo e fazer tudo o que tem que fazer lá dentro. E depois ele segue aqui para o término. Mas eu vou exibir os valores retornados pelo subfluxo. Então, eu vou chamar aqui de resultado, result. No rodapé, eu também vou ocultar o anterior e o pausar, só deixar o usuário concluir. E vou mostrar aqui um texto de exibição. E vou adicionar o texto aqui. O usuário, adicionar aqui o recordid.name. Aliás, as totalizações para o usuário são as seguintes: limite e saldo. E aqui a gente vai usar as variáveis de saída do nosso subfluxo. Se a gente procurar aqui, ó, saídas do subfluxo, ó, a gente vai ter o balance sum e o limit sum. Então, eu vou botar o limit sum aqui primeiro e aqui eu vou colocar o balance sum, que é o saldo. Vou botar em negrito o saldo e o limite aqui, concluído. Vou salvar e agora a gente pode depurar para aquele nosso usuário. Então aqui está, vamos lá, Record ID, João empresário, executar. Não vou enviar e-mail agora, vou avançar. Ele chamou o subfluxo e
mostrou as totalizações de 100 mil de limite e 2 milhões de saldo. Vamos olhar lá no front-end as contas do João empresário. Contas bancárias. Vamos ver tudo. Vamos adicionar aqui o contato e o limite também. Salvar. Ó, o João empresário tem apenas uma conta de 2 milhões de saldo e 100 mil de limite. Então está correto, só totalizou a única que ele tem. É legal mostrar também que pela nossa variável ser do tipo moeda, ele já imprime formatado corretamente para os reais, né? Porque estamos no Brasil, a localização da nossa org é o Brasil, a língua é o português do Brasil. Então, o Salesforce já entrega isso de maneira nativa, a gente não precisou fazer nenhum tipo de conversão, nenhum tipo de formatação. Apenas utilizando o campo a gente já tem esse dado formatado. Vamos agora adicionar outras contas bancárias para esse usuário, né? Só para a gente ver essa totalização funcionando. Aqui em contas bancárias eu vou criar uma nova. Vai ser tradicional, porque se não me engano a digital não tem limite. E como eu quero limite, banco qualquer um, agência essa aqui, conta essa aqui. O saldo vai ser de 500 mil nessa e o limite vai ser de 100 mil. Aliás, já tem uma de 100 mil, vamos botar de 50 mil. O contato é o João empresário. Vou salvar. Beleza, e vou depurar novamente o nosso flow. Vou concluir aqui, executar novamente, avançar, 150 mil de limite, 2 milhões e 500 de saldo, ou seja, a totalização está sendo realizada de forma correta, né? Beleza. Vamos agora adicionar esse flow à nossa página do contato e também testar o envio de e-mail. Vou concluir aqui. Aliás, nem precisava concluir, vou só fechar e vou ativar o flow externo, que ele não estava ativado. Quando o flow não está ativado, a gente não pode usar ele, tá? A gente só consegue depurar e testar, mas não consegue utilizar lá no front-end. Então agora ele está salvo, está ativo. Vou chegar aqui na conta bancária, vou lá no contato do João empresário, vou ver os detalhes dele, só para ver se o e-mail está correto. O e-mail está vazio, eu vou colocar o meu e-mail, porque ele usa esse campo para enviar um e-mail com o saldo, né? Com as totalizações, tanto de saldo quanto de limite. E aqui nos contatos eu vou editar essa página usando o Lightning App Builder. Aqui ele abriu o App Builder, né, o criador de aplicativo Lightning, e o que eu vou fazer é trazer um fluxo para essa seção aqui. E que fluxo é esse? Eu simplesmente vou selecionar totalização de contas bancárias, que é um fluxo de tela, então ele está visível aqui. O layout vai ser uma coluna só, e aqui, ó, repare que ele já percebe que tem a variável de entrada, né? Eu vou passar todos os valores de campo do registro para essa variável de fluxo, ou seja, eu estou passando o contato inteiro e não somente o ID do registro. Vou salvar e vou voltar para a tela do contato. Está aqui o nosso fluxo, totalização de contas bancárias. Eu vou avançar aqui. Beleza, ele totalizou. Limite 150 mil, saldo 2 milhões e 500. Vou concluir, ele vai reiniciar o fluxo. E aí agora eu vou selecionar o enviar e-mail para a gente testar essa funcionalidade. Vou avançar. Beleza, está aqui o limite e o saldo. E eu vou verificar na minha caixa de entrada se esse e-mail foi enviado. E ó, está aqui, totalização de contas bancárias, só que ele veio não como HTML, não como rich text, se não me engano. Vou ver o que dá para a gente fazer aqui no fluxo para alterar isso. Vamos lá nos fluxos. E no subfluxo, deixa eu recarregar aqui. Última modificação, vamos ordenar. Subfluxo de totalização de contas bancárias. Eu vou editar o elemento aqui do e-mail e vou colocar que é formatado como rich text. True. Concluído.
Salvar como? A gente precisa salvar uma nova versão do fluxo e também ativá-la. Ok, vamos voltar no nosso João Empresário, vou dar um refresh aqui. Enviar e-mail, avançar. Estão feitas as totalizações e agora eu vou lá no e-mail para ver se funcionou. Já chegou o e-mail aqui e agora sim a gente tem o negrito, né, daquela forma que a gente formatou em Rich Text. Agora ele não simplesmente mostrou as tags HTML ou Rich Text, né? Ele aplicou esses estilos ao corpo do nosso e-mail. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Vocês puderam ver que o Flow é sim muito poderoso, a gente consegue fazer muita coisa e a utilização de Subflow é encorajada quando você tem um processo realmente muito grande, muito complexo. Você pode ir separando, encapsulando os pequenos pedaços em subflows e ter um grande flow externo, né, que a gente costuma chamar de orquestrador, que vai chamando esses subfluxos, né, passando as variáveis de entrada e utilizando as variáveis de saída, né, se for o caso. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.